Nós estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E quando estamos estudando esta carta, até o capítulo 3, nós vimos que Paulo faz duas coisas importantes. Ele ensina e ele ora. E nada melhor para falar no aniversário da igreja sobre a importância da oração na vida da igreja. Por isso nós demos o tema, uma igreja se faz com oração. Paulo faz aqui na carta do apóstolo, na carta aos Efésios, duas orações. A primeira está no capítulo 1, versos de 15 a 23, onde ele ora pedindo espírito de sabedoria. No versículo 17, espírito de revelação no pleno conhecimento dele. No versículo 18, pede para que os olhos do coração sejam iluminados. Depois ele pede também esperança, que conheçam a esperança para a qual ele nos chamou. Depois ora para que também conheçamos as riquezas da gloriosa herança. E também ele ora finalizando para que tenhamos a suprema grandeza do seu poder. Muito bem. Hoje nós vamos estudar a segunda oração, que está no capítulo 3, que diz assim, versículo 14: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos no poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender todos os santos, qual é a largura, e o comprimento, e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Querido Deus, eu quero em nome de Jesus, que agora tu transformes estas palavras do papel para o Espírito e venha ao nosso coração. Que tu nos alimente, que tu nos fortaleça, a mim, os irmãos que estão comigo aqui no templo, os irmãos que estão nas suas respectivas casas, escritórios, onde estiverem, sejamos todos fortalecidos e alimentados na palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nessa oração, o apóstolo Paulo faz 3 pedidos. O primeiro pedido está no verso 16, que diz que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então a primeira oração é para que a igreja seja fortalecida com poder. A igreja precisa ser fortalecida para enfrentar as ciladas de Satanás. Há um inimigo da igreja que investe constantemente contra a igreja, querendo destruí-la. Muitas vezes se infiltra na própria igreja, e para que a igreja seja vencedora, ela precisa ser fortalecida com o poder de Deus. Nós precisamos ser fortalecidos para cumprir a nossa missão. A missão da Shalom é transformar vidas, e não cumpriremos esta missão se não formos fortalecidos pelo poder de Deus. Então eu creio que esta oração do apóstolo Paulo
à igreja de Éfeso, é também a oração para nós nos nossos dias. Nós precisamos ser fortalecidos no Espírito, sermos fortalecidos com o poder que vem do alto para cumprir a nossa missão e avançarmos, e para que com esta autoridade e poder as portas do inferno não se prevaleçam contra a igreja. Como que a igreja pode ser fortalecida? Ela é fortalecida pelo Espírito Santo que habita no homem interior. Todo cristão, e só é cristão por obra do Espírito Santo que habita em nós. Então todos nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. E o texto diz que é fortalecido no homem interior. Não é uma presença passageira, não é algo superficial, mas ele ora para que o poder do Espírito Santo seja no nosso íntimo, no nosso ser, na nossa particularidade, na nossa intimidade com Deus. O cristão, fortalecido no seu interior, por meio do Espírito Santo, tem poderes que os não cristãos não têm, porque este poder não vem de nós, vem do Senhor da igreja. Então esta é a primeira oração do apóstolo Paulo, e a nossa oração também, que sejamos fortalecidos com o poder do Espírito Santo. O segundo pedido está no versículo 17. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então ele pede para que Cristo habite no coração do crente. Mas como, se nós já dissemos que só se é crente, só se é cristão, se tem o Espírito Santo de Deus? No grego, existem duas palavras para habitar. Uma é paroikel, que significa morada provisória, passageira. A outra é katoikel, que refere-se a uma habitação permanente, residência, sentir-se na própria casa. Então o termo aqui é aquele em que Cristo faz a habitação permanente, constante, alguém que entra para tomar conta da casa, arruma o que precisa ser arrumado, arruma do seu jeito, porque ele sabe o que é melhor ali. Não é habitar temporariamente, como alguém que aluga uma casa de veraneio, mas é tomar posse. Então é nesse sentido que Paulo está orando, e que nós oramos também, que Deus, que o Senhor Jesus habite, more, tome conta desta igreja, porque a igreja é dele, e a igreja sou eu, a igreja é você, a igreja são todos aqueles que reconheceram o sacrifício de Jesus no Calvário, que reconheceram e pediram para que Jesus entrasse no seu coração. Então é esta a oração de Paulo, que Jesus habite, tome conta, mude o que precisa mudar. O nosso coração é o lugar da habitação de Cristo. Ele não somente consola, anima, mas ele reina. É esse o sentido, que Jesus entre na vida da igreja, que Jesus entre na nossa vida para reinar. Ele é o Salvador das nossas vidas, mas é também o Senhor da igreja, o Senhor das nossas vidas. Há uma frase interessante que o pastor Hernandes Dias Lopes fala: Cristo em alguns está apenas presente, noutros proeminente,
e em outros é preeminente. E ele continua: uma coisa é ter o Espírito residente, outra é ter o Espírito presidente. Quando Paulo ora aqui, para que habite no nosso coração, é nesse sentido, de que ele presida, dirija, conduza a minha vida, a sua vida, a vida da igreja de Jesus. As pessoas precisam ver Cristo habitando, presidindo, comandando a sua igreja. Como que Cristo poderá habitar em nossos corações? Pela fé. Quando nós cremos, quando nós entregamos e sabemos que Ele vai fazer o melhor. São utilizados aqui ainda neste versículo duas figuras para ilustrar como deve ser o amor. Ele usa duas metáforas na realidade. Uma metáfora botânica, arraigados, que fala da raiz que sustenta uma árvore. Depois ele pega uma outra palavra da engenharia, que sejam alicerçados, alicerce firmado na rocha. Uma árvore precisa ter raízes profundas para ter estabilidade. Assim é o cristão, assim é a igreja de Jesus, precisa estar enraizada, com profundidade em Cristo. A parte mais importante também de um edifício é a sua fundação. Quando eu tive o privilégio de construir a nossa casa, eu disse para o engenheiro: olha, um lugar que eu não quero que você economize é na fundação, porque é a fundação que sustenta toda uma casa. Estudamos recentemente sobre isso na EBAC, falando sobre a importância da fundação na rocha, que é Cristo Jesus. Nós só estamos firmes quando nossas raízes, nossos alicerces, nossas bases estão no profundo amor de Cristo. Nossa firmeza depende de estarmos construindo nossas vidas no amor de Cristo, que é a nossa rocha. É nele que nos fortalecemos, é nele que nos sustentamos, e só assim resistiremos às tempestades que surgem na minha vida pessoal, na sua vida pessoal, e que também vêm de encontro à igreja. Terceiro pedido está nos versos 18 e 19. A fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Então esta oração, este ponto da oração, é que a igreja compreenda, que conheça o amor de Cristo por ela. Compreender com todos os santos significa que eu não sou igreja sozinho, significa que eu não estou isolado, mas significa sim que nós somos um corpo. Paulo ora para que a igreja seja amorosa entre si, na convivência com os irmãos, que estejam juntos, amando-se mutuamente, ajudando-se mutuamente. Nós somos conclamados a sermos responsáveis uns pelos outros, assim como Cristo nos amou, amemos-nos também uns aos outros. A falta de comunhão com os irmãos é um obstáculo à compreensão do amor de Cristo. Há pessoas que pensam que podem levar uma vida sozinha, mas quando tem essa ideia que vai se isolando, consequentemente vai esfriando-se também na fé. Nós somos gratos por este meio que nós temos de chegar à sua casa, à internet.
Mas, queridos, nada substitui o nosso encontro fraternal, o nosso encontro amoroso, e em especial a Shalom, que se destaca a este calor humano, a este amor de uns para com os outros. É isso que ele está nos ensinando. E quando nós somos habitados por Cristo, nós somos transbordados por seu amor, amor vívido, sentido, experimentado, conhecido e transbordante de uns para com os outros. Aqui 2 verbos, compreender e conhecer. Não se trata de um conhecimento intelectual, mas experimental. Implica em que tenhamos uma profunda experiência com Cristo. Há aqui um apelo para que continuemos a conhecê-lo, a crescer constantemente no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus. Nós não podemos nos acomodar, não podemos ficar estagnados. O Senhor tem mais e mais e mais para nos ensinar e para trazer-nos mais perto dele. Não se trata, entretanto, de um esforço intelectual, mas uma busca constante em espírito. É isso que faz com que nós não desanimemos, porque Deus tem mais para mim, tem mais para você, tem mais para a igreja. E ele conclui esta oração com os versos 20 e 21. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Há uma palavra linda aqui, infinitamente mais. Quando eu vejo esta oração de Paulo, eu fico admirado, e um comentarista disse o seguinte: eu só ouso falar destas orações porque está escrito, porque é extraordinariamente grande o que Paulo pede para a igreja. Mas este infinitamente mais é porque não há limites no que Deus pode fazer. Ele é poderoso para fazer não só o que pedimos, não só o que pensamos, mas muito mais, porque Ele é o Deus da superabundância. Ele vai além. Às vezes Ele não dá o que nós pedimos, mas Ele dá muito melhor, Ele dá muito mais, extraordinariamente grande. São as bênçãos que Deus tem para mim, que Deus tem para você, que Deus tem para a sua igreja. Nós recebemos as respostas das nossas petições, não porque nós merecemos, mas o texto diz, segundo o poder que em nós opera. Nós levamos a Deus as nossas orações e as recebemos, as respostas, não porque merecemos, mas por causa do poder dele que opera em nós. E aí o versículo 21 diz, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. A ele seja a glória na igreja. A igreja, criada por Jesus, o fim principal é glorificar a Deus. Podemos ter programas bonitos, gostosos, agradáveis, mas não podemos desviarmos-nos do propósito principal, glorificar a Deus. E nesta noite, quando comemoramos 20 anos de Shalom, ratifico o nosso compromisso como igreja, de glorificar, de exaltar a Deus, de fazer Jesus conhecido, para que outras pessoas possam também reconhecer a Jesus como Senhor e Salvador, e juntamente conosco, levantar louvores, adoração, glorificar a Deus. Este é o principal objetivo da igreja. E o texto ali diz ainda, por todas as gerações.
Pode ser que os seus pais não tenham conhecido a Jesus, não tenham glorificado a Deus, mas preste atenção, os seus filhos, a próxima geração, precisa. Eu sou responsável, você é responsável pelas nossas próximas gerações, para que conheçam a Jesus. Se os seus pais não conheceram, você conhece, e você tem um compromisso de levar este evangelho aos seus filhos, aos seus netos, à próxima geração. Queridos, nós já tivemos vários tópicos neste culto, e teríamos muito para falar, mas eu quero concluir com os versos 14 e 15, ou seja, com os primeiros versos da oração do apóstolo Paulo aqui nesse texto. O verso 14 diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Paulo se põe de joelhos, o que não era comum na época, não era comum. Os judeus oravam em pé e com as mãos estendidas. E Paulo, como judeu, então não era comum naquela época. Mas ele se ajoelha numa dependência, para clamar pelo fortalecimento da igreja, para clamar pela igreja. Ele se coloca de joelho, numa dependência, num desejo profundo do seu coração. Alguém escreveu: um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Eu diria ainda, o santo de joelhos enxerga mais longe do que um teólogo na ponta dos pés. E ele continua: ora, ou melhor, quando a igreja ora, o céu se move, o inferno treme, e as coisas acontecem na terra. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Nós não somos capazes de fazer a obra do Senhor. Estou por completar 46 anos de ministério. Meu coração cada vez mais apaixonado. Não me canso de trabalhar. Entretanto, não teremos nenhum resultado se não formos cheios do Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, fortalecidos pelo Espírito Santo. Podemos ter e temos aqui na Shalom ministérios excelentes com crianças, adolescentes, mulheres e tantos outros ministérios, mas todo o nosso trabalho só é efetivado quando o Espírito Santo nos capacita. Aí nós podemos fazer algo extraordinário para a glória de Deus. Que possamos, irmãos, crescer como Deus mesmo tem intencionado que cresçamos. Grandes coisas, cremos ainda que Deus fará na Shalom e através de Shalom. Por isso, eu quero encerrar da forma que Paulo começou. Eu quero me colocar de joelhos, pedir aos irmãos que estão aqui e aqueles que estão em casa, se puderem, vamos nos ajoelhar. Senhor Deus e Pai, eu te sou agradecido por estes 20 anos. Muito obrigado, porque o Senhor tem nos sustentado. Eu quero, em nome de Jesus, ratificar a minha entrega diante do Senhor. Quero, em nome de Jesus, como pastor que o Senhor mesmo colocou aqui, ratificar a entrega da Shalom no teu altar. E eu quero te pedir, em nome de Jesus, vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Então realize em nós e através de nós tudo aquilo que o Senhor tem para realizar aqui. Senhor Deus, eu me coloco diante do Senhor, os meus irmãos e as minhas irmãs também, e nós clamamos: Senhor, a igreja é tua, e faça
desta igreja um instrumento para glorificar o teu nome e para alcançar, transformar e edificar vidas. Faz isto, Senhor, o que o Senhor já fez até aqui. Cremos que coisas maiores e extraordinárias o Senhor ainda fará no nosso meio e através de nós. Ao Senhor seja dada toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém e amém.